Eu acertei 40 questões na prova de humanas do Enem de 2020 e tirei cerca de 750 pontos. Por isso que hoje eu vou compartilhar o meu método de estudos para que você também consiga esses resultados. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. O método que eu utilizei para estudar humanas me possibilitou ver todo o conteúdo muito rapidamente e focar nas provas para conseguir ficar muito boa nelas. É por isso que, se você quer passar na Universidade Federal e precisa tirar uma boa nota em humanas, essa vai ser a melhor forma para você estudar e conseguir se aprimorar logo e acertar sempre mais de 40 questões na prova como eu. Chega de papo então e bora lá para o que interessa. O método que eu utilizei foi o método de maratona de aulas. O que você vai fazer nele basicamente é maratonar humanas como se você estivesse fazendo mesmo uma maratona na Netflix. Dessa forma, você vai conseguir ver todo o conteúdo bastante rápido. Eu, por exemplo, consegui ver tudo de humanas em menos de 3 meses e aí consegui me voltar a praticar por questões, provas antigas e simuladas. Mas como é que eu fiz isso e que você pode fazer aí na sua casa também? A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir um checklist com todos os conteúdos de humanas que você precisa ver até o Enem. Eu utilizava o checklist do Descomplica mesmo, que era fornecido lá pela plataforma, mas você pode conseguir um checklist com todos os conteúdos para ver na internet mesmo, no YouTube. Tem vários canais de estudos que disponibilizam, inclusive o Felipe Araújo, que é um dos mais famosos. Eu escolhi História para começar porque era a matéria que eu tinha mais dificuldade e sabia menos coisas. Eu recomendo que você sempre comece por aquela que você tem mais dificuldade também, para que você consiga se livrar logo dessa disciplina. Então, dentre História, Geografia, Filosofia e Sociologia, qual é aquela que é pior pra você, que você sabe menos? Aí então você vai escolher o material que você vai usar pra estudar. Você vai ver videoaula pela internet, alguma plataforma de estudos como Descomplica, Professor Ferreto, ou pelo YouTube mesmo, ou você quer estudar por apostila e livro. Escolhe sempre o material de estudos que você acha que vai ser melhor pra você, que você tem realmente mais facilidade pra aprender. Outra coisa que eu recomendo você fazer também é procurar uma plataforma de questões, porque assim vai ser mais fácil pra você fazer listas de questões enquanto você for fazendo a sua maratona, principalmente se você não faz cursinho presencial e não tem ali acesso a questões selecionadas para você resolver. Eu assinei a plataforma do estuda.com, mas fica a seu critério assinar outra ou então usar a versão gratuita. Lá no Estuda eles oferecem uma assinatura de R$13,99, eu acho, por mês, então era um valor que era bem acessível de pagar. Checklist de conteúdos ok, disciplina ok e material de estudo ok também, você tá pronto para começar a sua maratona. Eu abria a Descomplica, colocava nas aulas de história e começava a assistir no modo acelerado. Você tem sempre que ver a aula no 1,5x ou no 2x. Esse método não vai ser tão bom se você ficar vendo as aulas no tempo normal dela. Então se a aula tem 1 hora, você vai passar 1 hora lá assistindo. Não, o melhor a fazer é acelerar um pouco a aula. Se você não consegue ver no modo 2x, você vai e coloca no modo 1,5x mesmo. Como eu via a aula no modo acelerado, eu conseguia ver uma aula de 1 hora em 30 minutos. O que eu fazia durante esse tempo era tanto prestar atenção e ir anotando os tópicos mais importantes. Eu anotava tudo no Notion, que era muito mais rápido de fazer anotações digitadas do que escrevendo no papel, e lá também eu conseguia ir inserindo imagens. Depois que terminava a aula, aí eu dava uma revisada no que eu escrevi e inseria imagens, alguma figura, para realmente ficar algo bem imagético e eu conseguia associar melhor aquele conteúdo. Se vocês quiserem ter acesso às minhas anotações digitadas do Notion, pode comentar aqui embaixo que eu posso disponibilizar o link para vocês, e aí vai ficar muito mais fácil porque você só vai precisar ver a aula e ir acompanhando as anotações, que, modéstia à parte, estão muito boas e bem completas. Depois que terminava aquela aula, eu salvava a lista de questões se tivesse, e aí via a próxima aula da lista e fazia o mesmo processo, acelerava, ia fazendo anotações, colocava ali imagens no meu resumo, ajeitava direitinho depois da aula e terminava e ia para a próxima. Depois de mais ou menos 5, no máximo 6 aulas, eu já estava mentalmente esgotada, não conseguia mais absorver nenhum conteúdo, ainda mais vindo tudo naquela velocidade, e era o momento que eu parava e ia fazer as listas de exercícios que eu tinha salvado. Eu não fazia todas as questões da lista, às vezes tinha 20, 30 questões, e eu realmente respondia só de 5 a 10, porque meu objetivo ali era só fixar mesmo e ver se eu conseguia entender aqueles tópicos passados nas aulas. Uma coisa importante é você respeitar o seu limite. Então, se você sabe que você só consegue
consegue absorver conteúdo vendo no máximo 3 aulas, então você vai ver só 3 aulas. Se você consegue ver até 10 aulas e tá tudo bem pra você, você tá conseguindo absorver o que o professor tá falando e fazer anotações direitinho, então veja as 10 aulas. Mas nunca ultrapasse o seu limite, porque senão você só vai se desgastar e realmente vai ser um tempo perdido, porque aquele tempo que você ficar ali vendo aula, estando mentalmente esgotado, é um tempo que você não vai conseguir aproveitar pra nada, depois você nem vai lembrar do que o professor falou. Eu tinha mais ou menos 6 horas pra estudar por dia, então das 2 horas da tarde até as 6 horas da noite eu via o conteúdo de matemática e naturezas. A partir das 6 eu começava a fazer a maratona de humanas, vendo as aulas da disciplina que eu escolhi. Eu fiz isso até eu finalizar todos os conteúdos da disciplina que eu escolhi pra começar. Então eu escolhi história e aí eu vi todas as aulas de história seguindo esse mesmo processo. Via a aula no modo acelerado, fazia anotações, salvava a lista de questões, aí via ali mais 3, 4 ou no máximo 6 aulas e aí no final eu só ia respondendo as listas pra fixar o conteúdo. Quando você finalizar todos os conteúdos daquela matéria que você escolheu para começar, você vai e escolhe a próxima disciplina, filosofia, geografia, sociologia, enfim, o que você quiser. Enquanto você estiver fazendo a maratona daquela próxima disciplina, você vai continuar fazendo listas de questões da disciplina anterior. Então, como eu comecei com história, depois fui para filosofia, enquanto eu fazia a maratona de filosofia, eu escolhi 2 dias na semana para fazer lista de questões de história. Então, no meu dia, eu tirava sempre uns 20 minutos e fazia questões aleatórias de história. Eu colocava lá no estuda.com uma lista com 20, 30 questões e respondia tudo. Colocava todos os assuntos mesmo para eu ir respondendo de forma aleatória e continuar mantendo aqueles conteúdos que eu aprendi nas aulas na minha cabeça. Quando eu terminei de maratonar as aulas de filosofia, eu fui para geografia. E enquanto eu fazia a maratona de geografia, eu também respondia listas de questões, tanto de história quanto de filosofia também. 2 vezes na semana eu fazia questões de história e questões de filosofia para sempre manter o conteúdo na minha cabeça. Quando eu terminei geografia, eu fui para sociologia e enquanto eu fazia a maratona de sociologia, eu fazia listas de questões também 2 vezes na semana de história, filosofia e geografia também. E aí, finalmente, você vai terminar todas as 4 disciplinas, história, geografia, filosofia e sociologia, na ordem que você quiser, claro. E aí vai ser um momento que você vai poder se dedicar ao segundo passo, que são as provas antigas. A maratona serve para você saber o conteúdo que você precisa para a prova. E nas provas antigas você vai entender como que as questões de humanas são trabalhadas no Enem e você também vai aprender a desenvolver o raciocínio de prova e a sua interpretação. E como é que você vai conseguir fazer isso? Eu defini 2 dias da semana para eu poder fazer a prova antiga e no próximo dia eu corrigir essa prova. Então eu pegava ali a prova de humanas, aquelas 45 questões e respondia. Eu ia respondendo com calma no começo e estabeleci que eu queria fazer a prova em até 2 horas. E eu ia fazendo nesse tempo mesmo, às vezes passava um pouco, às vezes não. Durante as primeiras resoluções das provas antigas, que eu fazia essas 2 vezes na semana, então um dia eu fazia no outro dia, o meu foco não era treinar minha estratégia de prova, não era responder a prova rápido, não era encontrar macetes. O que eu queria mesmo era entender como que o Enem cobrava as questões e como que eu conseguia utilizar aquele conteúdo que eu tinha visto na aula para responder essas questões, porque eu tinha muita dificuldade em desenvolver um raciocínio para responder aquelas questões do Enem. Às vezes eu olhava e pensava, meu Deus, como que esse professor consegue pensar isso nessa questão? Eu me sentia muito burra e eu sabia que eu precisava melhorar nesse ponto. Eu consegui melhorar, primeiro, fazendo provas, é claro, porque você não vai conseguir ficar bom em humanas se você não fizer as provas antigas, e também focando nas resoluções das questões sempre que eu encontrava. Fosse escrita, fosse em vídeo, eu sempre tentava entender qual foi o raciocínio que aquela pessoa, que aquele professor, que aquele texto ali utilizou para responder aquela questão. Aí eu entendi que a gente tinha que ler o texto sempre trazendo o que a gente sabia da aula e colocando ali. Então assim, o texto às vezes falava uma data. E aí eu pensava, nessa data aqui aconteceu isso, isso e isso. E eu ia buscando outras pistas no texto que me mostrassem qual era o período que aquela questão estava se referindo. Quando você sabe qual o período que a questão está se referindo, o que ela quer dizer, qual é o assunto que ela está cobrando ali, você já resolveu metade da questão. Você só precisa agora realmente encontrar a resposta nas alternativas para o que a questão está te pedindo. Enquanto eu ia tentando melhorar nisso, eu também ia praticando minha interpretação de texto, porque a interpretação também é uma coisa que a gente só consegue melhorar se a gente fazer muito. Eu fiz tantas provas, seguia tão direitinho aquele cronograma ali de sempre fazer uma prova durante a semana e depois corrigir, que aí eu consegui ir cada vez mais melhorando, até que uma questão do Enem pra mim já era uma coisa super simples de ser lida e de ser entendida.
Então, se você também tem esse problema, as primeiras 10 provas que você fizer, você vai fazer só pensando em melhorar a sua interpretação de texto e desenvolver o seu raciocínio de prova. Depois que você fizer essas 10 provas, você já vai estar assim, 1000 anos-luz melhor, e você vai conseguir fazer as provas agora pensando em uma estratégia para você conseguir responder mais rápido a prova e buscar também macetes para você responder as questões. Mas aí você vai, faz todas as provas antigas do Enem, faz lá as 20 provas, que são da edição normal e do Enem PPL também, e tem uma outra segunda aplicação que você também pode fazer. Terminou de fazer todas essas provas antigas, não precisa ficar em pânico, porque você vai começar a fazer simulados dos cursinhos e também provas de outras bancas. Eu gostava muito de fazer as questões da Unesp, que são bem parecidas com o Enem, são um pouco mais conteudistas, mas muito contextualizadas, igualzinho como o Enem faz. E aí eu fazia essas provas da Unesp, de humanas, fazia às vezes da UFRJ, da UERJ, da Unicamp, e assim eu sempre tinha prova pra fazer e sempre continuava praticando o conteúdo. De vez em quando eu ia no estuda.com também, colocava mais questões do Enem pra eu revisar, mesmo que eu já tivesse feito, porque era pra eu não perder ali o padrãozinho do Enem, ficar sempre praticando e não esquecer como que era. Nessas primeiras provas antigas, o meu foco era praticar só humanas mesmo, então eu não fazia matemática, naturezas e linguagem juntos não. Só quando eu fazia simulado era que eu fazia todas as provas juntas e praticava a minha estratégia de prova geral, tanto pro primeiro dia quanto pro segundo dia. Outra coisa que você vai conseguir entender durante as provas antigas são quais os pontos de cada conteúdo que você tem alguma lacuna. Então pode ser que em determinado conteúdo você não conseguiu realmente entender determinado ponto. Aí você vai conseguir voltar nas aulas e rever, pode ser na mesma aula que você viu ou em outra, às vezes é melhor você ver com outro professor, aquilo que você não conseguiu entender. Então as provas antigas também vão te dar esse norte para você saber o que você realmente aprendeu e o que você não aprendeu tão bem assim. Os últimos 3 meses de estudo são muito importantes, são nele que você vai aprimorar a sua estratégia de prova e ficar muito boa nela. Dependendo de quantas horas você tem para estudar por dia e quais são suas prioridades nos estudos, se é humana, se é natureza, se é matemática, se é linguagens, você vai conseguir ver a maratona mais rápido ou mais devagar. Eu levei uns 3 meses porque eu estudava ali de segunda a sexta, às vezes eu via mais aulas, às vezes eu via menos, nem sempre eu conseguia ver também a aula porque acontecia algum imprevisto, mas mesmo assim eu consegui ver humanas em menos de 3 meses, o que é muito rápido. Eu não levei 9 meses igual todo mundo, igual os cursinhos passam. Isso não dá, você perde muito tempo que você poderia estar praticando com as provas antigas e com os simulados. Então, se você consegue ver mais aulas de humanas, veja. Se você consegue ver menos, veja, não tem problema também. Mesmo assim, você vai conseguir ir muito mais rápido que a maioria das pessoas. E se humanas tem um peso alto pra você, se você quer entrar em direito, por exemplo, então você vai conseguir ver humanas mais rápido ainda, porque você vai conseguir estudar matemática e naturezas menos horas e vai ter mais tempo pra você dedicar a humanas. E aí você vai conseguir ver humanas em 1 mês, 2 meses, enfim. Aí é você que vai saber. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo. Dá um like no vídeo se você acha que ele foi útil pra você. E claro, não esquece de se inscrever no canal pra conferir os próximos vídeos que vão sair aí com outros métodos de estudo pras outras áreas do Enem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu vou deixar nos cards os vídeos que eu citei aqui. E claro, você pode clicar em algum vídeo que vai aparecer aqui do lado pra você também maratonar o meu canal.